O cartão escorregou das minhas mãos, mas eu o segurei. Excursão a uma casa de repouso de luxo, dizia, com o papel brilhante reluzindo como uma piada cruel. Meu 60º aniversário, e esse era o presente deles. O sorriso sarcástico de Tom se curvou, presunçoso e afiado, enquanto a risada de Kate cortava o ar. O bolo estava intocado, as velas quase apagadas. Eu esperava calor, família, amor. Em vez disso, eles zombaram de mim. Meus dedos apertaram o relógio de pulso, o tic-tac alto em meus ouvidos. Eles pensavam que tinham vencido, mas eu não tinha acabado. Ainda não. Eles se arrependeriam disso. Eu jurei. Nunca pensei que meu próprio filho pudesse me humilhar assim. A sala brilhava com o suave tremular das velas de aniversário, a cera derretida no bolo intocado. Eu arrumei a mesa com cuidado, toalha listrada, meus melhores pratos, frango assado e purê de batatas. Era meu 60º aniversário, um marco que eu esperava compartilhar com a família. Tom e Kate estavam em frente a mim, com sorrisos largos demais, afiados demais. "Abra, mãe!", disse Tom, entregando-me um cartão. Sua voz tinha um tom desafiador, como se estivesse me provocando. O cartão era pesado. Sua superfície brilhante refletia a luz. "Excursão para uma casa de repouso de primeira classe", proclamava em letras garrafais e alegres, como um anúncio de um cruzeiro tropical. Meu coração parou. Olhei para cima, esperando uma risada, "estava brincando?", mas os olhos de Kate brilhavam com algo malicioso. "Você vai adorar lá, Alice", disse ela, com um tom cheio de falsidade. "Eles têm bingo e gelatina à vontade." Apertei o cartão, suas bordas cortando minha palma. "O que é isso?" Minha voz estava baixa, firme, mas por dentro meu coração batia forte. Tom riu, recostando-se na cadeira. "Vamos, mãe, é uma piada. Você é sempre tão séria." Uma piada. Passei anos dando tudo a eles. Dinheiro para a faculdade de Tom, noites trabalhando até tarde para nos manter, até minhas economias para o casamento deles. E era assim que me agradeciam? "Explica", eu disse, fixando os olhos em Kate. Ela deu de ombros, jogando o cabelo para trás. "É só um cartão, Alice. Não faça cena." Mas seu sorriso dizia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Senti a sala encolher, o ar ficar pesado com a presunção deles. Meus dedos se contraíram em torno do garfo na mesa, seu metal frio me mantendo firme. "Vocês acham isso engraçado?", perguntei, minha voz se elevando. "Zombar de mim na minha própria casa?" O riso de Tom vacilou, mas Kate não se abalou. "Você não está ficando mais jovem", disse ela, suas palavras como uma facada. "E esta casa? É grande demais para uma pessoa só." Lá estava, o indício de ganância, a verdadeira razão por trás da piada deles. Eles queriam minha casa, minha vida, embalada e enviada para que pudessem lucrar com isso. "Saiam", eu disse, levantando-me. Minha cadeira arranhou o chão, fazendo barulho no silêncio repentino. Tom piscou, surpreso, mas Kate apenas sorriu. "Alice, relaxa." "Saia!", apontei para a porta, meu braço firme apesar do tremor no peito. Eles pegaram seus casacos, resmungando, mas eu não me importei. A porta se fechou atrás deles, o som ecoando como um tiro. Fiquei sozinha, o cartão amassado em meu punho. O relógio no meu pulso tic-taqueava, seu mostrador rachado brilhando na luz fraca. Afundei em uma cadeira, olhando para o bolo, as velas há muito apagadas. Minha raiva fervia, endurecendo-se em algo mais frio, mais afiado. Aquilo não era o fim. Era o começo. O relógio tic-taqueava, implacável, enquanto eu estava sentado à mesa. A sala estava escura agora. O bolo era um monte triste no centro. Meus dedos traçavam o cartão amassado, suas palavras gravadas em minha mente. Como tinha chegado a esse ponto? Recostei-me,
fechando os olhos, e o passado invadiu minha mente como uma enchente. Eu me vi aos 35 anos, curvada sobre uma calculadora em um escritório cinza, com o zumbido das luzes fluorescentes como única companhia. Tom estava no ensino médio na época, sonhando com a faculdade. Eu trabalhava em 2 turnos, com as mãos doloridas de tanto digitar para pagar sua mensalidade. Você é a melhor mãe, ele disse, me abraçando após a formatura. Seu sorriso tinha valido todas as noites sem dormir. Mas aquele menino se foi. Outra lembrança. O casamento de Tom. Eu tinha dado a eles minhas economias para o pagamento da entrada da casa deles, meus sonhos de uma viagem a Paris guardados em uma gaveta. Kate estava lá, radiante em branco, mas seus olhos estavam frios quando ela olhou para mim. Você é tão tradicional, Alice, ela disse, com voz dura, como se eu fosse uma relíquia que ela preferia não tocar. Eu sorri, ignorando a dor, porque Tom estava feliz. Isso era o suficiente. Não era? Abri os olhos, meu olhar recaiu sobre a xícara de café, fria e intocada. O relógio fazia um barulho mais alto, ou talvez fosse apenas meu pulso. Estiquei a mão para a gaveta e tirei meu velho diário. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas ainda legível. Folheei-o, com o coração apertado. Ver o Louvre, dizia uma anotação. Pintar novamente. Sonhos que eu enterrei por Tom, pelo futuro dele. E o que ele fez? Ele ficou na minha casa, rindo, me entregando aquele cartão como se não fosse nada. Outra lembrança. No ano passado, Tom se gabando de sua promoção. Grandes coisas estão por vir, mãe, ele disse, mas seus olhos continuavam voltados para minha casa, suas janelas amplas, seu quintal tranquilo. Kate entrou na conversa com sua voz melosa. Este lugar é grande demais para você, Alice. Já pensou em mudar para algo menor? Eu não dei importância, mas agora tudo fazia sentido. Eles não queriam apenas que eu fosse embora. Eles queriam tudo o que eu tinha. Meus dedos apertaram o diário, amassando o papel. Eu lhes dei minha vida, minha juventude, meus sonhos, e eles cuspiram em tudo isso. O sorriso sarcástico de Kate, o olhar ganancioso de Tom. Eles achavam que eu era fraca, uma mulher velha e cansada que podiam empurrar para o lado. Eles estavam errados. Virei para uma página em branco, com a caneta pairando no ar. O relógio tirava, constante como um batimento cardíaco. Eu não tinha acabado de viver. Ainda não. Sussurrei para a sala vazia. Eu não terminei. Acordei segurando o diário, com o pescoço rígido por ter dormido na mesa. A casa estava silenciosa, a luz do amanhecer entrando pelas cortinas. Meus olhos ardiam, mas minha mente estava clara. Tom e Kate achavam que podiam me quebrar, me enfiar em algum quarto estéril para apodrecer. Eles estavam errados. Eu não deixaria eles vencerem. Levantei-me, o piso de parquete rangendo sob meus pés. A casa parecia viva, cada canto guardando memórias e poder. Este era o meu lar, a minha força. Fui até o escritório com passos decididos. O cofre se abriu com um clique, revelando pilhas de documentos, extratos bancários, escrituras de propriedades, a minha vida em tinta e papel. Espalhei-os sobre a mesa, meus dedos traçando números. Eu tinha mais do que eles pensavam: poupanças, investimentos, influência. Enquanto folheava as páginas, a voz de Tom ecoava em minha mente. Grande promoção, mãe! Ele se gabara no mês anterior, com o peito estufado. Sou intocável. Mas ninguém era intocável. Kate também não, com seu plano de negócios sobre o qual ela falara com entusiasmo durante o jantar, cheio de palavras da moda e ambição. Eles se achavam espertos, subindo na carreira, de olho na minha casa como se fosse um prêmio. Eu encontraria suas fraquezas. Sempre encontrei. Peguei meu celular, cuja tela rachada refletia a luz.
Minha lista de contatos era curta, mas útil. Antigos colegas, um advogado, um amigo que sabia demais sobre todos. Parei, pensando em John, um contador aposentado que me devia um favor há anos. Ele saberia por onde começar. Meu polegar pairou sobre o nome dele. Depois pressionou. O diário estava aberto ao meu lado. Sua página em branco, um desafio. Peguei uma caneta, minha mão firme. Eles acham que sou fraca, escrevi. Eles estão errados. As palavras pareciam um voto, gravadas no papel. Coloquei a caneta na mesa. Meu olhar recaiu sobre a chave da casa, seu latão opaco, mas pesado. Coloquei-a sobre a mesa, traçando uma linha entre meu passado e o que viria a seguir. O telefone tocou uma vez, duas vezes. John atendeu, com a voz sonolenta, mas calorosa. Alice, você está bem? Inclinei-me para a frente, minha voz baixa, segura. John, preciso da sua ajuda. O relógio na parede tic-taqueava, constante, contando os segundos para algo novo. A mesa da cozinha estava marcada, sua madeira desgastada por anos de uso, mas mantinha meu laptop firme. A tela piscou, ganhando vida e lançando um brilho pálido pela sala. Uma caneca de café fria estava ao meu lado, com a alça lascada. Abri um navegador, meus dedos se movendo com determinação. A primeira página foi a rede social do Tom. Sua foto de perfil o mostrava de terno, sorrindo como se fosse o dono do mundo. Sua última postagem se gabava de uma grande vitória no trabalho, uma promoção que ele estava a um passo de garantir. Eu bufei. Ele sempre se achou intocável. Percorri seu feed observando os comentários. Os colegas o marcaram, mas um se destacou. Melhor consertar esse relatório, cara. Meu pulso acelerou. Uma rachadura em sua armadura. Peguei meu celular e liguei para John, o amigo contador que eu havia chamado na noite anterior. A linha chiou. Então sua voz soou, áspera, mas calorosa. Alice? O que foi? Tom, eu disse, mantendo o tom de voz neutro. Ele tem sido negligente no trabalho, não é? John riu, baixinho e com ar de quem sabe das coisas. Ah, sim. O último relatório dele estava uma bagunça. Números por toda parte. A chefe dele, Linda, deu uma bronca nele. Ele está com os dias contados. Anotei isso no meu caderno, a caneta riscando o papel. O nome de Tom foi para o topo da página, sublinhado duas vezes. Propenso a erros. Vulnerável. Em seguida, Kate. O perfil dela era um sonho cuidadosamente elaborado. Fotos de amostras de tecidos, painéis de inspiração e legendas sobre seu futuro império do design. Mas os comentários contavam outra história. Um usuário, marcado como fornecedor, escreveu: Ainda estou esperando o pagamento, Kate. Outro insinuou atrasos nas entregas. O negócio dela era um castelo de cartas, sustentado por empréstimos e mentiras. Escrevi o nome dela abaixo do de Tom e o circulei. Financeiramente apertada. Desesperada. O relógio na parede tic-taqueava, seu ritmo constante me apressando. Recostei-me. Minha mente a mil. A zombaria de Kate naquela noite. O jeito como ela zombou. Esta casa é grande demais para você, Alice. Queimava em meu peito. Ela achava que minha vida era uma relíquia, algo que ela poderia varrer para o lado em nome de seus sonhos brilhantes. Tom também, com seus olhares gananciosos para minha casa. Eles me subestimavam, mas eu estava aprendendo o jogo deles. Fechei o caderno, a tinta manchada por meu aperto. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo pulsar do relógio. Levantei-me e caminhei até a janela, o vidro frio contra a minha palma. Lá fora, a rua estava tranquila, mas dentro de mim algo se movia. Agudo, vivo, como a primeira faísca de um fogo. Olhei para o relógio novamente, seus ponteiros apontando para uma nova hora. Hora de começar, sussurrei. Minha voz firme, segura.
O café cheirava a café queimado e canela. O ar estava pesado com o barulho das conversas. Sentei-me perto da janela, meu celular quente na mão, a tela aberta em um rascunho de e-mail. Do outro lado da rua, o escritório de Tom se erguia, suas portas de vidro refletindo o céu cinza. O relatório que John me enviou, uma cópia digitalizada das finanças mal feitas de Tom, cheias de erros, estava anexado, pronto para ser enviado. Eu usei uma conta descartável, impossível de rastrear. O assunto era preocupações sobre o desempenho recente. Simples, direto, letal. Meu polegar pairou sobre enviar. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Pensei em Tom naquela noite, seu sorriso malicioso ao me entregar o cartão, sua risada quando Kate disse: Bingo é a sua velocidade, Alice. Ele ignorou todos os avisos que eu lhe dei sobre o trabalho, descartando meus conselhos como antiquados. Agora ele pagaria. Apertei enviar. O e-mail desapareceu, uma flecha silenciosa disparada. Bebi meu café, amargo e frio, e observei o escritório. Minutos depois, Tom apareceu, com a gravata frouxa e o rosto contorcido em uma careta. Ele verificou o celular, depois o enfiou no bolso, com os ombros curvados. Sorri, de forma discreta e maliciosa. Te peguei. O relógio do café tirava os segundos, seus ponteiros avançando lentamente. Abri meu celular novamente e acessei as redes sociais de Tom. Uma nova postagem, feita há 1 hora. Dia difícil, mas vou me recuperar. O emoji era uma mentira. Eu podia sentir seu pânico através da tela. Recostei-me, a cadeira de vinil rangendo. A vitória tinha um gosto doce, mas não era suficiente. O tropeço de Tom era apenas o começo. Pensei nele anos atrás, um menino que prometera me deixar orgulhosa, com seus abraços apertados e calorosos, mas aquele menino se tornou um homem que me via como um obstáculo, um trampolim para sua ganância. Meus dedos se apertaram em torno da xícara, a cerâmica fria contra minha pele. A porta do café tilintou quando saí. O ar da rua estava cortante. Em casa, joguei as chaves no balcão, o som alto no silêncio. Uma carta estava ao lado da porta, um envelope impecável, com a letra de Kate rabiscada nele. Precisamos conversar, dizia. Virei a carta, meus lábios se curvando. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Coloquei a carta no bolso, seu peso como um segredo que eu já havia conquistado. A campainha tocou, alta e insistente. Abri a porta e Tom e Kate entraram furiosos, seus rostos uma mistura de raiva e arrogância. A sala parecia menor com eles lá dentro. O sofá desbotado e a lâmpada fraca não combinavam com a energia deles. Os saltos de Kate batiam no piso de madeira, seus lábios torcidos em uma careta. Tom estava atrás dela, de braços cruzados, mandíbula apertada. A carta que eu tinha encontrado ainda estava no meu bolso, mas eu não mencionei nada. Deixei que eles pensassem que estavam no controle. Alice, você está exagerando, disse Kate, sem se dar ao trabalho de sentar. Aquele cartão era uma piada. Você não pode estar realmente tão brava. Sua voz era agressiva, como se estivesse repreendendo uma criança. Fiquei em pé ao lado da mesa, com as mãos firmes e o rosto calmo. Por dentro, a fúria fervilhava, mas eu a mantinha controlada como uma mola prestes a estourar. Uma piada, eu disse em tom neutro. Você zombou de mim na minha própria casa. E agora você está aqui para quê? Para pedir desculpas? Tom se mexeu, os olhos fixos no chão. Olha, mãe, nós sentimos muito, tá bom? Mas precisamos da sua ajuda. As coisas estão difíceis. Sua voz estava mais suave, mas eu percebi a ganância por trás dela, o mesmo brilho que vi quando ele olhou para minha casa. Kate interrompeu, com palavras duras. Esta casa é grande demais para você, Alice. Você está velha, não precisa de todo esse espaço. Venda-a, ajude-nos. É o mínimo que você pode fazer.
O mínimo. Depois de tudo que eu tinha dado a eles, anos, dinheiro, meus sonhos, eles estavam ali, exigindo mais. Eu ri, baixo e frio. Não sou mais seu caixa eletrônico. Querem dinheiro? Ganhem! As palavras soaram bem, como se eu tivesse tirado um peso que carregava há muito tempo. O rosto de Kate ficou vermelho, seus olhos se estreitaram. Você está sendo egoísta, ela sussurrou. Somos família. Família não trai, respondi aproximando-me. Saiam, os dois. Minha voz era firme, inflexível. Tom abriu a boca, mas apontei para a porta. Eles saíram, Kate resmungando, Tom em silêncio. A porta se fechou com um estrondo, o som final como uma fechadura sendo trancada. Afundei em uma cadeira, o relógio fazendo tic-tac no silêncio. A voz de Kate ecoava em minha mente, seu tom presunçoso enquanto se gabava de seus negócios durante o jantar meses atrás. Os investidores estão fazendo fila, ela disse. Mas agora, eu sabia a verdade. Seus credores estavam rondando e eu poderia puxar o fio para desvendar tudo. Peguei meu celular, sua capa preta fria em minha mão. Percorri a lista até um número. Um contato que John me deu. Alguém ligado aos empréstimos de Kate. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar, meus lábios se curvando. Ela vai se arrepender disso. Sussurrei e apertei o botão. O telefone parecia uma arma na minha mão, sua superfície arranhada fria contra a palma da minha mão. Sentei-me à secretária do meu escritório, a mesa de madeira cheia de papéis, extratos bancários, cartas antigas, os fantasmas do meu passado. O relógio na parede fazia tic-tac, constante e implacável, enquanto eu marcava o número que John me tinha dado. Um credor, alguém ligado ao império em ruínas de Kate. A linha ligou e uma voz masculina atendeu, seca e profissional. Summit Financial, em que posso ajudar? Inclinei-me para a frente com a voz suave e preocupada. Sou amigo de Kate Green. Estou preocupado com a situação dela. Ela não mencionou nenhuma renda estável ultimamente. Uma pausa, seguida de um grunhido de interesse. Eu lhe dei apenas o suficiente, vagas dicas sobre os fornecedores não pagos de Kate, suas postagens instáveis sobre negócios online. Não gostaria que você fosse pego de surpresa, acrescentei com voz melosa. Ele agradeceu, agora com um tom mais severo, desconfiado. Desliguei, com os lábios curvados. Uma peça do dominó caiu. O tic-tac do relógio preencheu o silêncio. Pensei em Kate, em seu sorriso presunçoso quando chamou minha casa de grande demais naquela noite. Sua voz cheia de desdém. Ela achava que poderia me enterrar em um asilo e ficar com o que era meu. Não mais. Peguei meu casaco e dirigi até o escritório do meu advogado, a cidade passando embaçada pela janela. O escritório era elegante. Mesa de vidro, um leve cheiro de café, papéis empilhados como um baralho de cartas. Minha advogada, Susan, ergueu uma sobrancelha quando me sentei. Tem certeza disso, Alice? Nunca tive tanta certeza, respondi, deslizando o testamento pela mesa. Tire Tom. Completamente. Susan assentiu, sem fazer perguntas. Assinei o novo documento, a tinta da caneta escura e definitiva, como uma lâmina esculpindo o passado. Cada traço era uma recuperação. Minha casa, minha vida, meu poder. Tom esperava herdar tudo, seus olhos gananciosos na minha propriedade muito antes daquele cartão cruel. Agora, ele não receberia nada. Dirigi para casa com o peso do testamento assinado na minha bolsa como um troféu. A casa estava silenciosa, o escritório escuro quando me afundei na cadeira. O negócio de Kate entraria em declínio em breve. Eu podia sentir isso. A herança de Tom tinha desaparecido. O relógio fazia mais barulho, ou talvez fosse o meu pulso. Olhei para o meu celular. 2 chamadas perdidas de Tom.
Meu dedo pairou sobre a tela, mas não liguei de volta. Ele estava abalado, sentindo o chão tremer sob seus pés. Ótimo. Recostei-me, a cadeira rangendo. Ele estava começando a sentir, e eu ainda não tinha terminado. Vi Tom através da janela do café, encurralado em uma mesa de canto, a gravata frouxa e o rosto abatido. Na hora certa. Abri a porta, a campainha tilintou e caminhei até lá, com passos leves e casuais. Tom, disse, fingindo surpresa. Não esperava te ver aqui. O café cheirava a café expresso e pão quente, suas mesas de madeira arranhadas pelo uso de anos. Deslizei para a cadeira à sua frente, minha xícara de café fumegante, um adereço na minha performance. Ele mal levantou os olhos, mexendo a bebida com uma colher. Dia difícil, mãe, murmurou ele. Eles não me promoveram. Um idiota denunciou meu relatório. Sua voz estava pesada, tingida de autopiedade. Inclinei a cabeça com uma expressão de simpatia, mas por dentro estava elétrica. O e-mail que enviei ao chefe dele tinha surtido efeito, e ali estava a prova. Tom, desanimado, com a confiança abalada. Que pena, eu disse com um tom suave e ensaiado. Mas, sabe, talvez você devesse ter ouvido os conselhos de vez em quando. As pessoas percebem quando você toma atalhos. Ele ergueu os olhos, confuso, mas não percebeu a indireta. Eu tomei um gole do meu café, o gosto amargo me trazendo de volta à realidade. Anos atrás, ele havia ignorado minhas sugestões sobre o trabalho, me chamando de desligada da realidade. Agora, sua arrogância era sua ruína e eu tinha puxado a corda. Não é justo, disse ele, com os nós dos dedos brancos ao redor da xícara. Todo mundo está contra mim. Acenei com a cabeça, murmurando algo vago, mas minha mente estava em outro lugar. Seus ombros caídos, as novas rugas em seu rosto. Tudo isso era obra minha, minha justiça. O relógio acima do balcão tic-taqueava, seus ponteiros firmes, contando os segundos de sua queda. Pensei naquela noite, no seu sorriso malicioso quando me entregou o cartão, na sua risada quando Kate zombou de mim. Isso era apenas o começo. Levantei-me, dando um tapinha em seu braço. Você vai descobrir, Tom. Ele murmurou um agradecimento, sem perceber meu sorriso. Lá fora, o ar estava fresco, a rua movimentada. Meu celular vibrou, uma mensagem da minha amiga linda. Kate está enlouquecendo. O empréstimo foi cancelado. Ela está culpando o Tom. Parei sem fôlego. O credor tinha agido mais rápido do que eu esperava. Sussurrei para a rua vazia. Sua vez está chegando, Kate. Minha voz baixa, aguda, viva. Sentei-me em um banco do parque, o ar fresco, as folhas farfalhando sob meus pés. A carta que escrevi para Kate estava lacrada na minha bolsa, com palavras duras e deliberadas. Você achou que poderia zombar dela sem consequências? Pense novamente. Sem assinatura, apenas o suficiente para abalá-la. Eu a enviei ontem, um dardo direcionado ao orgulho dela. Meu celular brilhou quando abri a mensagem de Linda novamente, suas palavras pintando um quadro. Kate, frenética, gritando com Tom, seu empréstimo comercial perdido, seus sonhos desmoronando. Sorri. Um sorriso pequeno e frio. Percorri as redes sociais de Kate. Sua última postagem era um ato desesperado de bravata. Desafios são apenas oportunidades. Fiquem ligados. O emoji era uma máscara, seu pânico transparecendo nas palavras. Eu conhecia o tipo dela. Sempre fingindo, sempre atuando. Ela me chamou de inútil, uma vez. Sua voz afiada em um jantar de família, descartando minha vida como se fosse pó. Agora era o império dela que estava desmoronando e eu tinha acendido o fósforo. O parque estava silencioso, o banco duro contra as minhas costas. Meu relógio de pulso fazia tic-tac, o mostrador rachado refletindo a luz do sol. Pensei no sorriso sarcástico de Kate,
na certeza dela de que eu desapareceria, deixando minha casa para ela ficar. Todos os sacrifícios que fiz, noites trabalhando, sonhos adiados, foram por eles, e ela cuspiu em tudo isso. Não era apenas vingança, era justiça, limpa e afiada, como a tinta da minha carta. Linda ligou quando eu estava de pé, sua voz baixa, animada. Kate está um caos, Alice. Ela está gritando com os fornecedores, culpando Tom por tudo. Está ruim. Acenei com a cabeça, embora ela não pudesse ver. Obrigada pela informação, disse eu, com um tom calmo, mas por dentro estava eufórica. O mundo de Kate estava a desmoronar-se, fio a fio, e eu tinha a tesoura na mão. Caminhei para casa, com o parque a desaparecer atrás de mim, com passos firmes. A casa estava silenciosa quando entrei, o ar pesado com um propósito. Em cima da mesa da cozinha estava o Novo Testamento, com as páginas impecáveis, o nome de Tom apagado. Passei os dedos por cima. O papel estava frio, definitivo. O pânico de Kate, o fracasso de Tom, eram passos, mas não o fim. Sentei-me, olhando para o documento, minha mente a mil. O relógio tirava os segundos, constante, implacável. Um último passo, pensei. Minha voz um sussurro na sala silenciosa. A campainha tocou, aguda e urgente, cortando o silêncio da minha sala. Abri a porta e Tom e Kate entraram, com os rostos pálidos e os olhos selvagens. A sala parecia menor com eles lá dentro. O carpete gasto e a lâmpada fraca não combinavam com o desespero deles. A camisa de Tom estava amarrotada, seus olhos estavam vermelhos. As mãos de Kate tremiam. Sua postura habitual havia desaparecido. Fiquei em pé ao lado da mesa, de braços cruzados, meu rosto uma máscara de calma. Por dentro, meu coração batia com uma satisfação fria. Mãe, por favor, começou Tom, com a voz embargada. Acabamos de falar com Susan. Você doou tudo para a caridade? Tudo? Ele se aproximou com as mãos estendidas, como se pudesse recuperar o que havia perdido. Kate assentiu com os lábios trêmulos. Não foi nossa intenção, Alice. O cartão foi uma estupidez, um erro. Sentimos muito. Inclinei a cabeça, deixando suas palavras pairando no ar. Sentimos muito. A palavra era vazia, uma pedra jogada em um abismo. Eu vi aquela noite novamente, o cartão brilhante, suas risadas presunçosas, a voz de Kate cortando-me. Bingo é a sua velocidade, Alice. Eu lhes dei minha vida. Mensalidades da faculdade, dinheiro para o casamento, meus sonhos. E eles zombaram de mim, planejando tirar minha casa. Agora eles estavam ali, implorando, como se lágrimas pudessem apagar a traição. Vocês estão arrependidos, eu disse com voz baixa e firme. Mas vocês acreditaram em cada palavra naquela noite. Vocês queriam que eu fosse embora, que minha casa fosse vendida, que minha vida fosse embalada. Vocês achavam que eu era fraca. Tom recuou, mas Kate tentou interromper com voz estridente. Estávamos brincando. Você não pode fazer isso conosco. Eu já fiz. Eu interrompi dando um passo à frente. Vocês não são mais minha família. As palavras caíram como pedras, pesadas e definitivas. O rosto de Tom se contorceu e um soluço escapou. Kate congelou, com os olhos arregalados, procurando uma brecha na minha determinação. Ela não encontrou nenhuma. Apontei para a porta com o braço firme. Vão embora. Eles saíram cambaleando, Tom murmurando desculpas, Kate em silêncio, com o rosto uma máscara de choque. A porta se fechou com um estrondo, o som ecoando como o martelo de um juiz. Fiquei sozinho, o relógio no meu pulso fazendo tic-tac, seu mostrador rachado brilhando à luz da lâmpada. Sobre a mesa estava o cartão, suas letras alegres uma lembrança cruel. Toquei-o com os dedos firmes e me virei. Meu olhar caiu sobre a mala no canto, pronta e arrumada. Peguei-a, seu peso leve em minhas mãos.
Hora de seguir em frente. Pensei, meus passos firmes, o futuro me chamando. Joguei a mala no porta-malas e peguei a estrada, que se estendia até a costa da Califórnia. O ar estava forte com o cheiro de sal quando cheguei à cidade litorânea, com suas ruas ladeadas por bangalôs e palmeiras balançando. Aluguei um lugar pequeno, nada sofisticado, mas era meu. Pela primeira vez em anos, estava a viver para mim. Inscrevi-me numa aula de pintura num estúdio local, do tipo que sonhava quando era menina, antes que as necessidades do Tom engolissem as minhas ambições. O estúdio cheirava a água ras e tela, com as paredes salpicadas de cor. Mergulhei o pincel no vermelho, passando-o pela tela, pintando um pôr do sol que se espalhava pelo mar. A praia se tornou minha rotina. Caminhadas matinais, a areia quente sob meus pés, as ondas quebrando em um ritmo constante. Conheci pessoas, artistas e aposentados, com risadas fáceis e histórias leves. Uma mulher, Clara, tornou-se minha amiga. Durante o café, ela compartilhou fofocas de sua cidade natal. Kate vendeu o carro deles, disse ela com os olhos arregalados. Ela e Tom estão afogados em dívidas, brigando sem parar. Eu acenei com a cabeça, mexendo minha bebida, a colher tilintando contra a caneca. O caos deles parecia distante, como uma tempestade que eu já havia enfrentado. Eu não me importava mais. Pensei nos anos que dediquei a eles. Noites trabalhando horas extras, meu fundo para Paris esgotado para a casa deles. Eu enterrei meus sonhos para levantá-los, e eles me recompensaram com aquele cartão, seus sorrisos sarcásticos, sua ganância. Agora, em pé na praia, com o vento soprando em meus cabelos, me sentia livre. Meu pincel se movia mais rápido na aula, o pôr do sol em minha tela brilhando. Vivo. Está lindo, Alice, disse Clara, espiando por cima do meu ombro. Sorri. O elogio me aquecendo como o sol. De volta para casa, uma carta me esperava, com a letra de Tom rabiscada no envelope. Virei-o, meu polegar roçando o selo. Outro apelo, sem dúvida, como o que eu ignorei na semana passada. Caminhei até a cozinha e a joguei em uma gaveta com as outras, sem abrir. O relógio na parede fazia tic-tac, seus ponteiros firmes, sem pressa. Ele não importa mais, pensei. Minha voz suave na casa silenciosa, o murmúrio do oceano fraco através da janela. Fiquei na varanda da minha nova casa, o ar da Califórnia fresco contra a minha pele. O piso de madeira rangia sob meus pés, a grade lisa devido aos anos de sal e vento. Na minha mão estava a última carta de Tom, o papel amassado, suas palavras derramadas em tinta desesperada. Me dê mais uma chance, mãe. Por favor. Li uma vez. Depois coloquei na tigela de metal enferrujada sobre a mesa. Um fósforo acendeu, sua chama brilhando no crepúsculo. Toquei o papel com ele, observando as bordas enrolarem, escurecerem e se dissolverem em cinzas. O vento levou os flocos, espalhando-os sobre o mar. A viagem passou pela minha mente como um filme. O cartão naquela noite, sua crueldade brilhante, o sorriso sarcástico de Tom, a risada de Kate. Eu tinha sido a base deles, dedicando minha vida a deles, apenas para ser ridicularizada, rejeitada e empurrada para um asilo para que eles pudessem reivindicar minha casa. Mas eu lutei, de forma afiada e silenciosa, desvendando o mundo deles. A promoção perdida de Tom, o negócio fracassado de Kate, o testamento que não lhes deixou nada. Não era apenas vingança, era uma recuperação, um fogo que queimou o controle que eles tinham sobre mim e iluminou meu caminho até aqui. O relógio na varanda tic-taqueava, seu som suave, não mais uma pressão, mas uma companhia. Eu não precisava mais me apressar. O pôr do sol se estendia pelo horizonte, rosa e dourado, suas cores se espalhando pelas ondas. Pensei na minha pintura no estúdio, na tela viva com minha visão,
e nos amigos que enchiam meus dias de calor. Essa era minha vida agora, construída das cinzas da traição deles. Encostei-me na grade, a tigela vazia, sua ferrugem refletindo a última luz. Esta é a minha hora, pensei. Minha voz um sussurro contra o murmúrio do oceano. O horizonte brilhava, infinito, e eu me ergui, enraizada no momento, com o futuro a ser moldado por mim. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Obrigada por assistir!